E então, Livro dos Títulos, capítulo 11. Dias da Chuva e da Morte, de George Maltner. Eu e a colega do hospício fazíamos sexo com frequência regular, sempre no banheiro, nem sempre em pé. Mas não era namoro, embora para ela talvez fosse. Eu até fiquei meio esquecido que o meu amigo ia voltar trazendo o meu coração autografado por Constança. Eu estava muito ocupado com a minha nova vida de homem. Verdade Tropical, de Caetano Veloso. O seu velhinho livreiro estava determinado a me apresentar a literatura russa. Agora você já é um homem feito, já está trabalhando, tem que conhecer a maravilha de Pushkin, Gogol, Dostoiévski, Tolstói, Turgenev, Tchekov. Ele enumerava os gênios, me mostrando os livros recuperados que ele mesmo reencardenava. O problema é que eu não leio russo, e o seu velhinho se recusava a me vender traduções. Ele abominava livros traduzidos. Dizia que se fosse para ler na língua materna, eu lesse um escritor nativo. Aí tem um nome em russo, eu não sei falar, que é Crime e Castigo, em russo. Não tinha a menor chance de eu aprender, apesar de o seu velhinho acreditar que eu era capaz de qualquer coisa. Depois de eu insistir muito, implorar, argumentando que até o alfabeto era outro, ele me deixou comprar uma tradução honesta das obras completas de Dostoiévski. Mas eu tinha que jurar que decoraria o nome dos livros no original. Aí tem 3 nomes em russo, que eu não sei falar, que são O Idiota, Os Irmãos Karamazov e Os Demônios. O meu eu rico viveu aventuras geladas e inventou o palito de fósforo, ficando mais rico ainda. Foi nesse dia, voltando para casa pesado de tantos livros na mochila, que eu vi acesa a luz do quarto do meu amigo. Haviam retornado da Europa. O amor que eu sinto por Constança, que andava adormecido naqueles dias, despertou para uma manhã de carnaval na Bahia. Eu corria em volta de mim mesmo, desorientado de alegria como um cachorro com a chegada do dono. Me joguei pelas escadas acima, vencendo os 10 andares como um atleta olímpico e toquei a campainha ofegante. Fui muito bem recebido, como eu sempre era, me ofereceram até uma sopinha. Tive que aguentar umas 2 horas de falação sobre Big Ben, Museu de Cera, uma roda gigante, gigante mesmo, teatro musical Les Misérables, The Phantom of the Opera e sei lá mais o que, até conseguir algumas horas a sós com meu amigo. Aí sim, ele começou a falar do que verdadeiramente interessava. Mulher. Foi ele que disse. Eu não fazia ideia do que era um país civilizado. As garotas eram mesmo livres. Nas 3 semanas da viagem, ele tinha beijado na boca de perder a conta em uns tais de pubs e ido para a cama com 2 inglesas, mais uma. Constança surgiu na conversa como uma personagem de apoio nas aventuras eróticas internacionais do meu amigo. As 2 inglesas eram amigas dela. Na verdade, elas eram irmãs dos 2 namorados, entre os quais Constança estava se dividindo. Até engasguei. Não há caminho mais curto até o inferno do que esta pequena frase. Constança não tinha apenas um, mas 2 namorados. Foi fácil exclamar. 2? Meu amigo confirmou que eram 2, um paquistanês e um indiano. Mas eram ingleses, todos colegas de faculdade. Constança estava muito adulta, eu não a reconheceria. Tinha o cabelo com umas mechas cor-de-rosa, um piercing no nariz e só vestia de preto. Desculpas, aqui o ar é muito seco. E só se vestia de preto. E vivia com esses namorados para cima e para baixo, cada dia um. Eu não queria ouvir mais nada. Só queria sumir dali e me afogar na leitura de um seminário de Lacan que dava uma onda fortíssima. Mas o meu amigo tinha se apropriado da palavra e contava pormenores das suas aventuras sexuais em terras da rainha. Não vou entrar em detalhes porque esse tipo de intimidade que eu me adoro exagerar nunca me agradou. Quando ele cansou de esmiuçar as diferenças entre o sexo paquistanês e o sexo indiano, eu fiz menção de ir embora, mas ele não deixou. Agora é que vinha a melhor parte. Eu já imaginava o que seria. Por certo, ele havia conseguido a suprema felicidade de ir para a cama com as 2 ao mesmo tempo. A farra se desenrolava sempre na casa de Constança, ele me esclareceu, introduzindo o epílogo da história. Cada vez que um namorado vinha, trazia a irmã. Era o costume lá deles, parece. O revezamento era bem organizado e, embora nada fosse escondido, a delicadeza recomendava evitar o encontro a 3. Bom para ele, que se atracava cada dia com a irmã do namorado que vinha.
Mas na última noite que ele tinha na cidade, alguém confundiu Tuesday com Thursday. E aí aconteceu o pior. Não teve educação inglesa que evitasse a gritaria. Índia e Paquistão reviveram seus dias de guerra civil. Meu amigo fez piada, mas eu não entendi. Até acusações de vagabunda Constância teve que ouvir, mas pode ter sido outra coisa, que o inglês dele também não era tão bom assim. Com a reclamação dos vizinhos, os namorados de Constância foram embora, levando junto as respectivas irmãs. E assim, o meu amigo se encontrou abandonado logo na última noite que ele tinha no paraíso sexual europeu. Abandonado? Nesse ponto da narrativa, ele fez uma pausa de suspense e preencheu as reticências com um olhar maroto. Eu compreendi tudo imediatamente, mas não quis acreditar. Nem quando ele concluiu 2 inglesas e uma brasileira, entendeu? Não, eu não queria entender. A partir daí, as palavras dele vinham em minha direção como o deslocamento de ar de uma explosão atômica. O silêncio que antecede a devastação se instalou dentro de mim. Eu já não via nada, mas lia nos lábios do meu amigo a descrição dos acontecimentos óbvios que levaram ele e a minha Constância para a cama. E aquele tinha sido um sexo digno da palavra. Ele disse isso mesmo. O corpo nu de Constância era uma perfeição ainda mais perfeita do que aquela que se adivinhava sob a roupa. Ele me jurava que eu não era capaz de imaginar, e era só o que eu imaginava, desde sempre. E o apetite dela para todo tipo de sacanagem, aí eu desmaiei. De mentira, claro. Depois culpei o dia inteiro de trabalho sem ter me alimentado direito para a ligeira queda de pressão, aproveitei a desculpa e fugi dali. O meu amor por Constância não vacilou nem um nadinha de nada por conta dos namorados estrangeiros, nem do sexo casual com meu amigo. Ainda que imaginar a intimidade deles me afrontasse de eu ter que virar o rosto para não ver. Apesar do desgosto, da mágoa, da raiva, do ódio, da revolta, da repulsa, apesar do meu coração pisado como uma guimba de cigarro no chão, eu tinha certeza que eu continuaria a viver dedicado à Constância como um instrumentista ao seu instrumento. O que me doía era assistir a mulher da minha vida aceitar essas migalhas de amor, quando eu tinha por ela um amor intacto, novinho, ainda dentro da caixa, esperando para ser desfrutado. Ninguém lhe faria as vontades como eu. Eu lavaria a roupa dela, passaria a ferro e guardaria no armário. Duvido existir quem a trataria melhor. Andando para casa descalço, porque num acesso de fúria eu havia jogado os sapatos fora, eu compreendi que Constância teria uma vida cheia de amores, e eu, que ambicionava ser o maior de todos, não seria por isso mesmo nem sequer um deles. Constância não era para mim. Eu não sabia nem falar inglês direito. Era melhor eu aceitar e ficar triste logo de uma vez. E fiquei. Mas eu não sei o que fazer quando estou triste. Então desentristeço rápido e começo logo a pensar no modo de vencer. O livro! O livro escrito diretamente para Constância haveria de ser ainda mais grandioso do que antes. Já não se tratava apenas de conquistar a mulher da minha vida, mas sim de raptá-la ao mundo. Sentado nu à minha escrivaninha, eu buscava incentivar o meu ânimo com essas palavras de determinação. Mas a folha na minha frente continuava em branco. Coisa filha da puta. De difícil é escrever um livro. Puta que pariu. Desculpa o palavrão. Inocência, de Alfredo da Scrignole. Tunai. The Comedians, de Graham Greene. Já de pijama, deitado na cama, eu dediquei um breve pensamento de ternura à minha colega de trabalho. O tal Lacan falava alguma coisa sobre um espelho, enquanto o meu eu rico gastava fortunas comprando o que há de melhor em artigos de luxo.